Teu celular tá aqui, sou eu pra acordar. Adoro quando ele diz que é pastor. Quem é esse, Gael? Mas a gente tá começando, ó. Hã? É, então. Todo mundo conseguiu baixar? Quem é esse? Não baixei nada ainda. Acho que mano. Vai, ajudadora idônea. Baixa aí, ajudadora. Contagem de trem apareceu o hino nacional. Tem outro corrente. Teve espaço para todos. Conseguiram baixar o arquivo no celular. Eu não gosto dele, não. Eu para dar uma menção, certo? Vamos começar onde diz Romanos 5, 1 a 5. Romanos 5, 1 a 5. Romanos 5, versículos 1 a 5 dizem: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos nas tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Bem, a gente está aqui hoje de manhã para celebrar esta esperança. Nosso quarto ano em seguida aqui nesse encontro. Então, graças a Deus por estas lembranças que nós vamos construindo. Vamos cantar, ok? Um dia. Encheram-se os céus de louvores, quando no mundo reinava o mal. Cristo desceu e nasceu de uma virgem para trazer-nos amor divino. Cristo se fez carne, habitou entre nós, a glória de Deus, vivo Ele amou-me, a cruz salvou-me, e o meu pecado na cruz o deixou, e ressurreto, justificado.
dia Cristo subiu ao Calvário, onde cravaram na cruz de amargor. Em grande angústia por nós rejeitado, para remir-nos morreu o Senhor. Mãos que curam as nações, estendido em madeiro, com os pregos meus, vivo ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na cruz o deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará. Um dia a tumba não mais o reteve. Glória a Jesus, Santo Filho de Deus. Ressuscitou, conquistou a vitória, junto ao Pai, intercede dos céus. A morte não o segurou, a tumba não impediu, ressuscitou, vivo ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na cruz o deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará. Um dia o som da gloriosa trombeta, Cristo Jesus em poder voltará. Entre os remidos de todos os tempos, o meu Senhor vai reinar. Vivo ele amou-me, na cruz salvou-me, e o meu pecado na cruz o deixou, e ressurreto justificou-me. Um dia em glória Jesus voltará. Jesus voltará. Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Juntaram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago,
também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e um livro abrirá. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ele é o Senhor de novo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Temos mais um ao final. Talvez não seja tão fácil ouvir o que eu vou falar, então vocês podem acompanhar a leitura. Eu só vou ler aqui o que vocês têm ali no arquivo. Okay? Cristianismo como religião. Cristianismo como sistema religioso de crenças levanta ou caia com o que as mulheres encontraram no túmulo daquela manhã. E é isso que Paulo nos fala em 1 Coríntios. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Palavras fortes do apóstolo. Se a nossa existência simplesmente termina quando fechamos os olhos pela última vez, então nosso sistema de crença, Paulo está dizendo, é cruel. Em vida vivemos marginalizados ou até mesmo perseguidos e morremos sem esperança qualquer. Os problemas do pecado continuam. Aí tem uma outra tradução deste versículo em 1 Coríntios que já li, que diz assim: somos as pessoas mais infelizes do mundo se a ressurreição não é verdadeira. Esta infelicidade, né,
não tem nada a ver de termos que deixar nossa cama um pouco mais cedo do que normal no domingo de feriado, onde a gente preferia ficar dormindo, né? Realmente a expectativa de Maria, Joana e as outras de verem o corpo no túmulo, o corpo de Jesus no túmulo, esta expectativa tem que ser surpreendida. Elas esperavam encontrar o guarda, pedra e corpo. Então levantaram cedinho e saíram de casa sem saber como elas iriam superar estas barreiras. Todas elas que foram no túmulo aquele dia tiveram a mesma expectativa. Ninguém que seguia Jesus, e não eram poucos, eram muitos, esperavam que as mulheres encontrassem o túmulo vazio. E por isso, ficaram surpresos ao encontrar o túmulo abandonado, espantados ao serem recebidos por um anjo. E são anjos que, pela primeira vez em toda a história, têm o privilégio de anunciar a esperança do Evangelho. Ele não está aqui, ressuscitou. E estas sim são palavras transformadoras. Veja a pergunta que os anjos fizeram. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, para os anjos era uma questão de lógica. É claro que pessoas vivas não permanecem entre os mortos. E quando a gente pensa nessa forma, chega a ser engraçado. Como se os anjos estivessem falando uma língua estranha. Ele não está aqui. Ressuscitou. Essas são palavras transformadoras, porque até então as mulheres ainda não entenderam com quem elas estavam tratando. Para elas, Jesus, embora um profeta de Deus, sucumbiu à morte como os demais homens. Mas ele não é como os demais. Deve-se esperar de Jesus coisas incomuns, coisas extraordinárias. Sabe? Os anjos perguntaram por que as mulheres estavam a procurar Jesus no lugar errado. Os discípulos também. Lemos em Lucas 24 ali, ao ouvir o relato, os discípulos acharam que eles estavam ouvindo um conto de fadas. Parecia para eles um delírio. Como que uma pessoa racional vai explicar a notícia que as mulheres deram para os apóstolos aquela manhã? Isso seria versículo 11 de Lucas 24. Que essas mulheres estavam tomadas por emoções, que seu amor profundo por Jesus estava assim, deixando elas assim, numa tristeza que tomou conta do seu raciocínio. Visões na sua cabeça, talvez o pastor evangélico passou por elas e fez um encantamento ali, e elas estavam em transe. Porque errar sobre a identidade de Jesus é fatal. Os discípulos têm que saber a quem estão seguindo. Então Pedro vai investigar, ele vai até o túmulo, versículo 12. E ele queria ver o quê? Talvez sinais de arrombamento, de um assalto, de um encontro entre forças armadas. Um túmulo vazio somente não prova uma ressurreição. E acabar com a história, acabar com o cristianismo é fácil, é só produzir o corpo. Mas o anjo falou que não fazia sentido buscar Jesus no túmulo. Ele não, por que vocês estão buscando o vivo entre os mortos?
não fazia sentido buscar Jesus no túmulo. Não era possível com Jesus que a morte vencesse. Não tivesse força de morte que poderia prender Jesus. Por isso que Charles Spurgeon, pregador, escreveu assim: Jesus cantou sobre o túmulo. O outro escritor britânico, C.S. Lewis, a própria morte foi revertida. E Paulo vai escrever: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Por isso, amados, para entender quem é Jesus, pensamos fundamentalmente diferente sobre sua pessoa. Os anjos poderiam falar com tanta certeza porque eles o conheciam desde a eternidade. E ele é Deus. E temos o cuidado de pensar corretamente sobre Jesus também. Como Tomé, a resposta racional, se é que somos convencidos pelas provas, é ajoelharmos diante dele dizendo: Senhor meu e Deus meu. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas os anjos apelaram também à memória destas mulheres. Elas já ouviram falar que tudo isso ia acontecer da própria boca de Jesus. Mais de uma vez. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus falou outra vez: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue nas mãos dos gentios, vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele, depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, pensamos um pouco do que as mulheres haviam acabado de passar, aquela sexta-feira tão tenebrosa. Aquele sábado em silêncio, onde elas querendo ir lá prestar homenagem ao corpo de Jesus e tiveram que observar o sábado. Então aquela angústia de esperar um dia inteiro, de não poder fazer aquele fechamento, sem poder se distrair com outras atividades, mas fica lá observando o sábado. E elas poderiam ter passado melhor o sábado em silêncio se elas tivessem lembrado, prestado atenção à palavra de Deus. Agora, a gente não culpa elas, né? Com certeza, nós teríamos vivido da mesma forma. Mas Jesus havia avisado. E embora ninguém lembrava disso, pelo menos o anjo poderia esperar que elas tivessem lembrado. Sabe que nós todos aqui a gente termina. Temos uma palavra tão segura quanto essa que as mulheres precisavam lembrar. Você pode ler o restante de Lucas 24, se você quer pensar sobre isso. E eu quero dizer isso para nós hoje de manhã. A vida cristã funciona muito melhor quando buscamos saber, entender e lembrar o que Deus já tem falado para nós. E por vezes passamos por angústias desnecessárias porque esquecemos ou ignoramos ou negligenciamos o que já podemos saber. Jesus nos deixou com palavras que podem ajudar a gente a passar pelos sábados em silêncio que todos nós passamos. Aquelas angústias
visíveis e invisíveis. Ele nos deixou com palavras transformadoras para aqueles momentos. Tipo, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque de fato, quando Jesus falou essas coisas não foram cheias de paz. Ele avisou que iriam passar por angústias. Mas ele falou para que não nessas coisas, mas que em Jesus temos paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Será que isso não pode nos confortar? João 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. João 14. Então é isso, estamos vendo? A vida cristã é uma longa caminhada de lembranças. A vida cristã é uma longa caminhada de lembranças. Nós não estamos aqui buscando novidades. A gente está aqui para relembrar um evento muito antigo, que ainda traz esperança para nós. Como cristãos, queremos lembrar da nossa fé uma vez entregue a nós. Seguimos, amados, uma crença antiga, uma crença que até hoje não mudou, em base no túmulo vazio que as mulheres encontraram aquela manhã. E, na verdade, fazemos parte de uma grande linhagem de irmãos que por 2000 anos quase têm lembrado e têm encontrado suas esperanças nestas verdades. Não que temos que fazer cedinho, né? Para valer. Mas de vez em quando ajuda a sair daquela rotina normal. Fazer algo diferente, marcar o que mesmo temos de importantes. Então lembramos uns aos outros. Até que Ele voltar, que Ele é o nosso Senhor. Que Ele nos ensinou. Amém? Amém. Cantamos o último hino. Que Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por esta esperança que nós temos lembrado hoje. Obrigado porque o Senhor nos deixou não sem sermos avisados. Podemos achar consolo, conforto, ânimo para continuar a enfrentar nossos dias, sejam eles bons ou maus. Obrigado que o túmulo ficou vazio. Enche nossos corações com esta alegria, nós pedimos. Obrigado por este tempo juntos. Abençoe também nosso tempo de comunhão. Obrigado por esta comida, pelo Senhor ter providenciado por nós abundantemente aquilo que nós necessitamos. Obrigado que podemos compartilhar uns com os outros. Ok, pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Então, já está orado, tá? Vamos abrir a mesa e daí, assim que estiver pronto... Tu não fala assim que ele se empolga.